Vamos começar? Diga amém para a gente começar. Glória a Jesus. Lição de número 7. Mamanel, o senhor está de parabéns por ter feito, só que não dá para ficar as duas coisas ainda. Deixa eu só ver aqui a Bíblia. Justamente. Vamos lá. O ministério da igreja. O ministério da igreja. O ministério da igreja. Texto áureo. Texto áureo. Que é o texto que irá deixar como base e deixar como direção dessa lição. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Irmão José Holanda, quantos ministérios aqui que está escrito que tem aqui que Paulo escreveu? 4? Vamos contar? Eu vou falando e o senhor vai enumerando. Pode ser? Apóstolo. Fala um. Apóstolo. Profeta. Evangelista. Pastores. E doutores. É por causa que como está junto, não falou e outros. Quantos ministérios o Mamonel tem na igreja? Quantos? Muito bem. Existem 5 ministérios bíblicos. Quantos ministérios? E nós iremos falar sobre os 5 ministérios da graça. Ok? Iremos falar sobre os 5 ministérios da graça. Vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 12, dirá que o mesmo Espírito, quem fala? O mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Por quê? A função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito. Por que Deus, por que o Pai, por que o Filho e por que o Espírito são um? Por causa que eles têm um só Espírito. Ok? De acordo com Efésios 4, a partir do verso 1 até o verso 3, irá dizer que eles têm o mesmo Espírito. Estão pegando? Diga amém. O Pai, ele dispensa, ou ele dá operação para a igreja. Operação. O Filho, ele dispensa para a igreja ministérios. E o Espírito dispensa para a igreja dons. De acordo com 1 Coríntios 12. Tá pegando? Vocês estão pegando? O Pai, ele dispensa a operação, porque ele que opera, ele que faz a operação no meio da igreja. Isso aqui é voltado à igreja. Isso aqui é voltado para o povo, o corpo de Cristo. Operação. Quem opera no meio da igreja é o Pai. O Filho, ele dispensa, ele dá os ministérios. Os 5 ministérios é dispensado pelo Filho. 5 ministérios que nós iremos falar. Os 5 ministérios é dispensado, é dado pelo Filho. E o Espírito dispensa dons espirituais de serviço, de poder, de elocução. Aqui, os dons do Espírito Santo estão manifestados na igreja. Abra, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 12. Abra comigo. 1 Coríntios capítulo 12.
1 Coríntios capítulo 12, verso de número 4 em diante. 1 Coríntios capítulo 12, porque tenho que fazer essa introdução para que a gente entenda o que são os ministérios, para que servem os ministérios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Acharam? Digo amém. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas o Espírito é... a palavra Espírito está com E maiúsculo ou é minúsculo? Oi? Maiúsculo de todo mundo? De maiúsculo, irmão José? Maiúsculo? 12, 4. 12, 4. Mamonel, maiúsculo? Maiúsculo ou minúsculo, rapaz? Saber do seu dedo tem que rasgar. Tem que rasgar essa tradução aí. É minúsculo ou maiúsculo, rapaz? Ah, irmã Jéssica. Irmão José. Gabriel tá... Porque é um só Espírito. Porque o Espírito de Deus, o Pai e o Filho, eles são uma essência em Espírito. Amém ou amém? Por isso que os adventistas, por isso que os testemunhos de Jeová, eles batem cabeça, meu Manuel. Fala assim, como três são um? É igual a gema e a clara do ovo. O ovo em si, porque eles estão unidos, mas cada um com a sua denominação, cada um com a sua essência. Amém? E que nem o homem em seu corpo. O homem não é três em um? O homem tem um espírito, o homem tem uma alma e tem o corpo. O homem é uma alma que tem dois corpos, o corpo espiritual e o corpo físico. Assim é Deus. Deus é um espírito que tem três almas. É isso que eles não entendem. Deus, vou repetir. Deus é um espírito. Deus é um espírito. Aqui. Aqui é um espírito. Ok? Mas só que o espírito tem a alma 1, a alma 2 e a alma 3. Diferentemente, esse não é esse não é esse e esse não é esse. Cada um em sua particularidade, mas eles são em em espírito. Por isso que quando Jesus fala assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele separa do Pai, porque o que fazia a unidade entre o Pai e o Filho era o espírito. Por isso que Jesus morreu, porque ao entregar o espírito, Jesus ele deslocou, ele teve a sua comunhão com o Pai rompida, por isso que ele teve que morrer, por isso que ele morreu, porque se ele não entrega o Espírito, ele jamais morreria. Vocês estão pegando? Porque o salário do pecado é porque Jesus, como nunca pecou, como que o pecado ia pagar para Jesus a morte? Por isso que Jesus ele não morreu, Jesus se entregou. Por isso que ele disse no livro, no Evangelho de João, eu dou a minha vida e eu a mesma tomarei. Por quê? Porque essa doutrina eu recebi de meu Pai. Porque Jesus ele deu, mas ele mesmo podia tomar. Vocês estão pegando? Diga amém. Então por isso que eles são um espírito e com o advindo de Jesus, com o advento da encarnação, agora é um espírito mais um corpo. Por isso que Colossenses vai dizer, ele é a plenitude, ele é a plenitude da... como se fala, meu Deus? Como que é? Ele é a plenitude da glória de Deus. Ele, o corpo de Jesus. No corpo de Jesus repousa a glória do 1, a glória do 2 e a glória do 3. Diga amém? Ou seja, por isso que Jesus disse para Filipe, tu tá andando comigo até hoje e nunca tinha visto o Pai? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Porque assim como eu estou no Pai, o Pai também está dentro de mim. Diga amém, irmão? Por isso que Jesus não é só importante para nós. Como assim? Jesus não é só importante para a igreja. Jesus foi importante para o Pai. Porque sem Jesus, o Pai jamais iria se revelar. Vou repetir. O Pai sem Jesus jamais poderia se revelar. Por quê? Porque o Pai revela-se no Filho. Porque ele disse, vocês estão vindo ao Pai
por causa de mim. E só pode ir ao Pai por causa de mim. Só vai ao Pai por mim. Sem o Pai, sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas por isso que Jesus teve que se manifestar. Porque no corpo de Jesus tem a manifestação do Filho, a manifestação do Pai e a manifestação do Espírito. Diga amém? Então aqui, Romanos capítulo 1 Coríntios 12, 1, 12, 4. Nós não lemos. 12, 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E a diversidade de ministérios, de administrações, de ofícios. Porque ministério é um ofício, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o Espírito que opera, ou mais Deus que opera tudo em todos, é o mesmo. Versículo 7. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Amém? Então nós iremos ver essa manhã sobre os ministérios da qual nós iremos estudar para a glória do nome do Senhor. Verdade prática, na revista, verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo. Os dons ministeriais, na revista, irmão José, os dons ministeriais têm duas finalidades. Quantas finalidades? Os dons ministeriais têm duas finalidades. Quais são elas? Vamos lá. Tem duas finalidades os dons ministeriais. Quais são as finalidades dos dons ministeriais? Observe aí. Edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. As duas finalidades da igreja, ou as duas finalidades do ministério. Quais são? Diga comigo. Edificar e promover. Edificar e promover a maturidade da igreja. Ou seja, mais na frente eu vou falar sobre os dedos das mãos, mas os 5 ministérios representam os 5 dedos das mãos que servem para edificar, primeiro, e segundo, serve para promover a maturidade. Ou seja, crente imaturo, de duas uma, ou é falta dos ministérios estarem em ação, ou é falta da pessoa amadurecer pela palavra de Deus. Ok? Nós vamos ver isso aqui. Para que servem os ministérios? Para que servem e por que foi dado por Cristo? Ok? Aqui são a finalidade. Deixa eu escrever para vocês escreverem. As finalidades. As finalidades na igreja. As finalidades dos ministérios. Edificar a igreja e promover a maturidade. Edificar a igreja e promover a maturidade. Vocês estão conseguindo pegar aí? Explicar bem explicado para entender o que são os ministérios. Vamos lá. Manuel, abra para nós, por favor. 1 Timóteo 3:1. 1 Timóteo 3:1. Irmão José Holanda, consegue abrir para nós aí? Alcance para a gente. Efésios 4:11.
Efésios 4:11. Pastor Daniel, professor Pastor Daniel. Diga. Tem uma dúvida. Aí não dá aqui para aprender? Diga. Nos dias atuais, nos dias odieiros, existem apóstolos? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver daqui a pouquinho. Preferência leite com Toddy. Um chazinho, um chazinho. Pastor, um chazinho. Sábado vai ter um Sábado tem que ter chá e café. Sábado vai ter um chazinho para o negócio ficar mais poderoso. Irmão Manuel, 1 Timóteo 3:1. Irmão José Holanda, Efésios 4:11. Irmão Gabriel, Atos 6:1-7. Irmã Jéssica, 1 Timóteo 3:2-7. Irmã Camila, Tito 1:7. Atos 3:2-7. Isso, 6:1-7. Vou repetir de novo. 1 Timóteo 3:1, Efésios 4:11, Atos 6:1-7, 1 Timóteo 3:2-7 e Tito 1:7. 1:7. Pode ler conforme for na ordem. Pode, por favor. Sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirá tempos difíceis. Mas, pois os homens serão esgotaria É 3:1, meu amado. Você está lendo no 4, eu acho. Não, é 3:1. 1 Timóteo? É 2 Timóteo? Lê de novo, 3:1. E sobre... Não, agora. Começa, esta é uma palavra fiel. Falando que está no segundo, né? 3:1. Agora achou? Achou. Vamos lá. Fiel é a palavra, e se alguém, porém, a explicar, Anela deseja e apartou-se, e ele tem a obra de majestade, e a necessidade, portanto, o que o bispo esteja... É só o verso 1, só o verso 1. Então não passei, né? Efésios 4:11. Pode ler, por favor, meu amado. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para os evangelistas, outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para as almas do ministério. Obrigado. Edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguem... Tá ótimo. Obrigado, viu? Só o verso 11. Atos 6:1-7. De hoje eu quero ir na Bíblia. Vai. Tem que, hoje é o dia. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe
e Procro, e Nicanor, e Timão, vai Timão hoje, e Palmeiras. e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhe, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém. Tá bom. Não, tu falou até o 7? É, tá 6. Você quer até o 6. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. 1 Timóteo 3, 2 ao 7. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sobrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de dó vergonhosa, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não Neófito. Para que isso se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho os que estão de fora, para que não caia em conta e no laço do diabo. Até o 7. Foi isso aí? Tito 1, 7. Ok. Esses versos que nós lemos, eles retratam, eles falam do que nós iremos ver na lição de hoje, a respeito do ministério, a respeito do presbitério, a respeito do diaconato, ok? Que é um ministério que serve, que a igreja utiliza, que a igreja exerce como o corpo de Cristo, como é exercido como o corpo de Cristo, ok? Então, nós vimos assim, de uma forma bem breve, mas agora nós iremos adentrar, ok? Na lição. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Cada um vai ler um versículo para nós já começarmos, que a hora já não nos espera, ok? Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Cada um irá ler um versículo para que a gente entenda o que Deus está falando. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, igual ao perfeito medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15. Amém. Diga amém para a gente começar. Tempestade cerebral. As 5 perguntas que iremos fazer no final dessa lição, ok? 5 perguntas que iremos fazer no final dessa lição. Pergunta de número 1. Está no final da lição de hoje, tá?
Tá no final da lição aqui, ó. 5 perguntas. Tá no final da lição, irmão Manuel. Eu não sei qual é a página. Tá no final da lição, tá? Pergunta de número 1. Como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança? Como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança? Qual movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? 3. Cite os 5 ministérios de Efésios 4:11. 4. Segundo a lição, qual é a distinção entre o ministério do profeta e o dom da profecia? Você sabe qual a diferença? A pessoa que é profeta, a pessoa que tem um dom de profecia, tem diferença. E nós vamos ver aqui nesta manhã na lição. 5. Quais as naturezas da qualificação do ministério? Ou quais as naturezas da qualificação ministerial? Introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o exercício. Primeiro, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Vou repetir. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Amém ou amém? Tópico de número 1. O ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. Irmão José Holanda, lê para a gente, por favor. Isso. Com caridade. É bem antiga. Só um minutinho. Gabriel. Tá ligado. Sacerdote do Antigo Testamento. A prática do sacerdote é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4:3, Jó 1:5. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis 12:8. E 3. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Verso 28:1. Uma doutrina. Obrigado. Vamos lá. Abra comigo Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Aperte e segura para desligar. Vou passar para os irmãos. Jó capítulo 1, versículo 5. Vocês estão aí? Digam amém. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó 1:5. E acontecia que no turno
que quando o turno de dias de seus banquetes terminava, Jó os convocava para santificá-los, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto. O que Jó oferecia? Jó oferecia o quê? Diga comigo, Jó oferecia holocausto. Só poderia oferecer holocausto quem era sacerdote. Agora a pergunta que não quer calar: Jó foi antes ou depois da lei? Irmã Cleia Dantas, Jó foi antes ou depois da lei? Trincando. Foi depois? Só está me perguntando ou está me respondendo? As duas coisas? Depois da lei? Irmão José Holanda, Jó foi antes ou depois da lei? Irmão Emanuel, antes ou depois? Depois da lei. Tá. Irmã Jéssica, só isso que eu quero saber. Irmã Camila. Hã? Pastora Maria, antes ou depois da lei? Irmã? Oi? Oi? Antes da lei? Observe que a Bíblia não está em ordem cronológica. Maline, antes ou depois? Antes? A Bíblia não está em ordem cronológica. Por quê? Se a Bíblia tivesse em ordem cronológica, irmã Cleia, os primeiros livros da Bíblia, cronologicamente no sentido de escrita, um dos primeiros livros seria Jó. Jó foi contemporâneo de Abraão. A lei veio a existir no tempo de Moisés. Ok? Vou repetir. A lei veio a existir no tempo de Moisés. Logo, quem é primeiro? Moisés ou Abraão? Se Jó era contemporâneo de Abraão, Jó foi antes ou depois da lei? Porque como está perto de Salmo Jó, nós temos a tendência de achar que Jó foi escrito depois de Moisés. Só que a Bíblia não está em ordem cronológica. A princípio, se fosse para colocar em cronologia a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia seria João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque é a revelação de Cristo. Depois, seria Salmo 90, versículo 4 ou 5. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Ou seja, a Bíblia não está em ordem cronológica. Ela foi posta desse jeito, segundo os autores que foram escrevendo, e na canonicidade foram ajuntando e pondo os livros ali. Mas não foi em ordem cronológica. Eles colocaram e dividiram ali, puseram, de acordo com o Espírito Santo, os direcionava, mas não estão em ordem cronológica. Sendo assim, Jó era um sacerdote. O que Jó era? Logo, existia, ou existem na Bíblia, dois tipos de sacerdócio. Quantos tipos? Diga comigo. O sacerdócio universal. Diga, universal. E o sacerdócio levítico. Isso, diga. Levi. Por que o sacerdócio universal? O sacerdócio levítico. O sacerdócio universal é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de quem? A ordem segundo o Levítico só é a ordem do sacerdócio levítico, é a ordem dos filhos de Levi. Qual a diferença dessa para essa? A diferença é que o sacerdócio universal, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, é universal. E a ordem de Levítico, nacional. Até aí vocês estão conseguindo aprender? Qual a diferença desse para esse? Por quê? Nacional e universal. Por que é diferente? Porque o sacerdócio levítico
o sacerdócio levítico está restrito. Está o quê? Restrito ao povo de Israel. Vocês estão pegando? O sacerdócio levítico está restrito ao filho de Israel, aos filhos de Levi. Por isso, quem toca não é levita, quem oficia não é levita. Quem hoje, porque só podia ser levita e era nacional, quem era da tribo de? Quem era a tribo de? Agora, por que nós não somos levitas? Porque nós, primeiro, nós não somos de Israel. Primeira coisa, nós não somos de Israel. Segundo, é uma tribo ou é uma ordem inferior. É uma ordem o quê? Inferior. Porque a nossa ordem é a ordem segundo Melquisedeque. A ordem segundo? Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque é universal. Nós não precisamos ficar em Jerusalém para oficiar. Nós oficiamos em qualquer lugar que nós formos. Nós somos sacerdotes de Deus. Vocês estão pegando? Ou seja, essa ordem aqui, ela foi transitória. Ela foi momentânea. Essa ordem aqui é eterna. Vocês estão pegando? De novo, essa ordem é momentânea. Essa ordem é transitória. Mas essa ordem é eterna. Porque o próprio Cristo, ele oficia nessa ordem, na ordem de Melquisedeque. Jesus está segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês estão conseguindo pegar ou está difícil? Mais ou menos, né? Porque é difícil mesmo, mas vamos lá. Por quê? Porque o povo de Israel, Deus falou, Moisés, suba no cume. Aqui estavam as tribos, aqui estavam as casas, as tribos de Israel, aqui estavam os homens. Deus iria descer, Deus falou, marquem o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Por quê? No terceiro dia, eu vou ter um encontro com vocês, aqui no cume do monte. Vocês estão aqui embaixo. Amém ou amém? É para vocês subirem e romper os limites. Primeiro, segundo e terceiro. Átrio, lugar santo e santo dos santos. No terceiro dia, Deus iria encontrar com o povo aqui no cume do monte. Porque Deus iria colocar a palavra dele no coração de cada um. Iria colocar a palavra no coração. Por meio de anjos. Os anjos iriam vir. Iria colocar a palavra dentro deles. O que aconteceu? Aconteceu que quando Deus desceu na plataforma. Quando Deus desceu, não encontrou ninguém. Encontrou só um homem. Eles falaram, Moisés, sobe tu e fala por nós. Porque se nós falarmos com Deus, nós iremos morrer. Porque eles estavam vendo, o monte estava fumegando. Quando Moisés falava com Deus, o monte voltava a sair do lugar. Quando Moisés falava com Deus, o monte sapecava em fogo. O monte pegava fogo. Quando Moisés falava com Deus, ouvia som de trombetas e som de chofar. Irmãos, estava um barulho ensurdecedor. E o povo olhando de baixo para cima. Eles ficaram com medo de morrer. Eles não subiram. Aí fala, Moisés, sobe tu conosco. Sobe tu e fala por nós. Porque se nós subirmos, nós iremos morrer. Sabe o que aconteceu? Quando Deus desceu, o povo não subiu. Aquele dia foi o encontro do culto do céu com a terra. E o monte não suportou. Diga amém, diga amém. Esse monte, qual é o nome do monte? Monte Sinai. Porque se o povo, olha aqui, se o povo subisse, eles estariam atestando
estaria selando a sua ordem sacerdotal. Porque Deus falou, vocês serão um povo de reino sacerdotal. Um povo de reino sacerdotal. O que seria isso? Toda nação, todo mundo seria sacerdote. Não era uma tribo, era para ser todo Israel. Era para ser todo mundo sacerdote. Não era para ser, existem 12 tribos, sim ou não? 12 tribos. De 12, uma é sacerdote. Qual é a tribo sacerdotal? Levi. Sim ou não? Só que Deus não queria isso. O que Deus queria? Deus queria que as 12 tribos fossem sacerdotes. Ou seja, eles sendo sacerdote, James, as nações trariam dízimo para Israel. E não Israel daria dízimo para Israel. Vocês estão conseguindo pegar aí? Ou seja, como o povo não subiu, Deus teve que abrir, ele teve que fazer o plano B. Qual é o plano B? Como o povo não subiu, eu vou ter que colocar a palavra em pedras, representando o coração do povo. Porque Deus queria colocar a palavra aonde? No coração. A palavra master, o chip, ia ficar dentro do coração. Como o povo não subiu, Deus teve que agir com o plano B. Qual foi o plano B? Moisés, pega essas pedras. Leva para o povo. E como memorial que eles erraram, que eles vacilaram, faz uma caixa, põe as madeiras, põe as pedras dentro da arca e fecha, representando a arca não era para ter arca, não era para ter a arca da aliança. A arca seria Israel. E a tampa era o trono de Deus. Porque Israel subindo, Deus ia descer, ia fechar a arca. A plataforma de Deus ia descer, desceu. Amém ou amém? Desceu a plataforma. Por isso que é o único utensílio que não é com madeira, é ouro puro, representando o trono de Deus. Desceu. Só que o povo não subiu, porque o povo ia ser uma arca ambulante. Vocês não pegaram não. O povo seria uma arca ambulante, porque a palavra não ia estar aqui dentro. A palavra não era para estar aqui dentro, a palavra era para estar dentro. Aí o que aconteceu? Como o povo não subiu, Deus falou, Moisés, faz uma arca, representando quem? O povo. E coloca a madeira, coloca as pedras dentro, para toda vez que eles lembrarem da arca, eles vão falar, nós erramos, porque era para nós subirmos. E nós não subimos, porque era para a palavra estar no coração e não dentro da arca. Diga misericórdia. Irmãos, haverão dias que Deus separará para te testar. Vou repetir. Haverá dias que Deus separa para testar se você está preparado ou não. Qual é o casamento do sucesso? Qual é o resultado do sucesso? É a preparação e a oportunidade. A preparação e a oportunidade é o casamento para o sucesso. Se você estiver preparado, um dia a oportunidade vai vir. E quando a oportunidade vier, se você estiver preparado, vai ter sucesso. E tem oportunidades que só vêm uma vez. Haverá oportunidades que só vêm uma vez, James. Por isso que nós temos que falar, temos que andar preparados. Porque, vou escrever até aqui para vocês entenderem. O casamento do sucesso, ou o resultado do sucesso, é a oportunidade mais preparo. Qual o resultado? Qual é o resultado? Sucesso. No dia da oportunidade, se não tiver preparado, jamais terá sucesso. Porque tem gente que tem sucesso, mas não sabe o quanto ela se preparou, não sabe o quanto ela se dedicou. Por isso que, quando vier a oportunidade,
Para a pessoa que estiver preparada, o sucesso é iminente. Mas a pessoa que não quer se preparar, vai vir para todo mundo, irmão. Não adianta ele vai falar, Deus é injusto. Deus não é injusto. A oportunidade vem para todo mundo. Só que como que é? Vai ser de você. Como que vai estar no dia da oportunidade? Está preparado ou não? Porque todo mundo tem oportunidade. Só que no dia da oportunidade, tem que estar junto com o preparo, que o sucesso virá. Diga amém? Diga amém? Por que eu estou falando isso? Porque no dia da oportunidade, eles não estavam preparados. Por causa disso aqui, eles perderam a maior oportunidade do mundo. Irmãos, o povo de Israel perdeu a melhor e maior oportunidade do mundo. De quê? De ser um sacerdócio universal. Por quê? Eles receberiam, James, os dízimos de todas as nações. Porque eles não eram para ser uma tribo, eram para ser uma nação. O Brasil, como se fosse o Brasil todo. Todos os brasileiros, todos, recebesse o dízimo e seriam legal. Seria legal receber o dízimo. E outra coisa, mais do que receber o dízimo, iria oficiar como um sacerdote. Não seria uma tribo só, seria todo mundo. Imagina se o povo de Israel soube o que aconteceria. Mas tem uma notícia para vocês. A igreja subiu no monte. Não, vocês não creram. Mas a igreja não subiu desse monte. A igreja subiu em outro monte. Muito bem, pastora. O Monte Sião. Por quê? O Monte Sião é o monte de Deus. É o monte onde a Nova Jerusalém está. É o monte onde Jesus está. Por quê? Qual a diferença? O Monte Sião e o Monte Sinai. O Monte Sião foi Moisés que subiu. E o Monte Sinai? O Monte Sião foi Jesus que subiu. O Monte Sinai foi Moisés. O Monte Sinai é comandado por Moisés. O Monte Sião é comandado por Jesus. O Monte Sinai é derramado sangue de animal. O Monte Sião é derramado sangue de Jesus. O Monte Sinai estava o povo de Israel para ser o sacerdócio nacional. O Monte Sião está a igreja para ser o sacerdócio universal. Diga amém, diga amém. Vocês estão pegando? Vocês pegaram a diferença? A diferença? Da nacional para universal? Irmão, aí, James, tem camarada, tem pessoas que querem, irmão José, retroceder. Por quê? Quer usar kippá, quer fazer as coisas de judaizantes. Irmãos, nós estamos avançados, nós estamos adiante, e os caras querem retornar, irmão Manuel. Nós somos sacerdotes universal. Israel é sacerdote nacional. Nós estamos muito mais avançados do que o povo de Israel. Nós estamos muito mais avançados, muito mais adiante do que o povo de Israel. Diga amém. Por isso que a nossa ordem é sacerdotal de Melquisedeque. Quando alguém te chamar de levita, releva, só ri assim, como se sabendo, né, que é errado. Você não vai ficar falando, porque esse aqui não pode dar pérola para qualquer um. Mas nós não somos levita. Por quê? Por quê, James? Levita é da ordem de Levi. Levita é da ordem de... É nacional. Se fôssemos levitas, era para estarmos lá em Jerusalém. Primeira coisa, nem templo tem. Como que vai oficiar? Porque o sacerdote é para estar no templo. Sim ou não? Sim ou não? O sacerdote é para estar no templo. Mas como não tem templo, como que oficiar sendo que é filho de Levi? Tá pegando? Nós não somos segundo a ordem de Levi. Nós somos segundo a ordem de quê? Melquisedeque, que é superior. Que a gente, irmão, se a gente quiser sair daqui, olha só, sair daqui e ir para Israel, nós vamos. E podemos orar, podemos pregar. Nós somos sacerdotes. Não é restrito. Vocês estão conseguindo pegar? Não é restrito. É universal. É universal. Aonde você orar, Deus vai te ouvir. Aonde você clamar, Deus vai ouvir. Aonde você pregar, Deus vai ouvir.
a diferença é essa. A diferença é essa. O universal para nacional. Nós podemos falar... Ah, outra coisa. O nosso monte é o Monte Sião e não o Monte Sinai. Vocês estão pegando? É o Monte Sinai e não... É o Monte Sião e não o Monte Sinai. Porque no dia da prova, eles falharam. Eles falharam. Porque, de vez de subir, ficaram embaixo. Nós, pela fé, já estamos aqui na Nova Jerusalém. Diga amém. Tópico 2, subtópico 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Uma doutrina